Sejam muito bem-vindos à nossa ministração semanal. Que alegria estar mais uma vez aqui com você para trazer uma palavra de Deus para a sua vida, uma palavra que já fez sentido na minha vida. Eu tenho a oportunidade de, em primeira mão, colocar em prática, experienciar com Deus, e depois a tão grata oportunidade de Deus de poder compartilhar com você. E eu espero que através dessa palavra você possa mais uma vez ouvir Deus falar com você, querido. Estamos na última mensagem de ministração, terminando aí na última semana do mês de agosto, terminando, queridos, abrindo nessa última semana e terminando a nossa série Revestimento de Deus. Lembra, nós estamos construindo a nossa casa do ano 2021 e mais que isso, a nossa história. E nessa figura da construção de uma casa, nós já estamos na parte de revestimento. E nós falamos sobre revestimento de Cristo, revestimento do novo homem, da nossa identidade. Revestimento também, queridos, nós falamos sobre da armadura de Deus. E agora nós estamos falando sobre o revestimento de poder que Deus tem para todos os seus filhos, para que nós possamos nos levantar contra esse mundo, contra a inversão de valores que está sendo tão lançada contra a nossa família, contra as nossas vidas, colocar alguns pontos finais e militar por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, representando Ele com autoridade e poder aqui nessa terra. E eu quero compartilhar com você, trazendo uma experiência minha. Eu trabalho com representação comercial e durante muito tempo eu fiz alguns cursos, e ainda faço alguns cursos de venda para que você possa apresentar da melhor forma algum produto, né, da área que eu trabalho para os seus clientes. E uma característica que tem dentro deste curso de vendas é que você usa de diversos tipos de narrativas para que você convença o seu cliente de que aquele é o melhor produto, de que ele realmente tem uma necessidade sobre aquele produto, e você vai então conduzindo o seu cliente, queridos, a ele entender a necessidade, que aquele produto vai sanar essa necessidade que muitas vezes o próprio vendedor criou. E isso acontece naturalmente, é o que é ensinado nos cursos, aonde você tem a oportunidade de fazer algum curso de vendas, por exemplo. E eu queria comparar isso ao que acontece hoje no cristianismo, querido, quando nós estamos falando sobre Jesus. Nós temos percebido que a cada dia parece que temos que desenvolver ainda mais formas de falar e de apresentar o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo às pessoas. A cada dia parece que a gente tem que apresentar mais aquilo que é bom dentro do Evangelho para as pessoas, o que vai ajudar a vida delas, criar certas necessidades, né? Identificar algumas necessidades em sua vida e dizer que o Evangelho pode sanar essa necessidade. A gente tem que elevar essa qualidade, a gente tem que dar aquela floreada, né, no Evangelho, de como este Evangelho pode ajudar a pessoa, tentando com muitas palavras, com muito falatório, com muita filosofia, com muita autoajuda, com muitas coisas, convencer a pessoa de que o Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, de que a salvação ela é realmente boa, que vai dar certo para ela. Então, de uma certa forma, parece que a gente está tentando de todas as formas vender alguma coisa para essa pessoa, e nós estamos lapidando um discurso para que essa pessoa ela possa ter esse Evangelho, para que ele possa fazer parte desse Evangelho. Por isso que nós temos muitas vezes pessoas que estão na igreja e não sabem, não conhecem a verdade do Evangelho, foram convencidos por uma filosofia, por palavras bonitas, por uma sessão de autoajuda, de como aquilo que está sendo pregado tem a ver com aquele momento que eu estou vivendo e como aquilo vai me ajudar a sair disso, como se fosse realmente um produto para me ajudar, um serviço para me ajudar a sair de algum problema onde eu estou. Dessa forma, queridos, a gente perde muito em poder do Evangelho, a gente perde muito na verdade do nosso Evangelho. E isso tem acontecido por quê? Porque uma das coisas
Um dos motivos porque isso tem acontecido, né? Cada dia mais discurso de como convencer as pessoas a andar com Cristo, um discurso que parece querer vender algo para a pessoa. Isso tem acontecido por quê? Porque nós também enfrentamos o mesmo problema que o mercado de trabalho brasileiro enfrenta. E qual é esse problema? Um dos grandes problemas que o mercado de trabalho tem é que existem vagas para serem preenchidas, mas não existem pessoas que tenham a capacidade técnica, que tenha, que consiga tecnicamente, que conheça a profissão, conheça o dia a dia daquela profissão. Ele não sabe, ele não tem esse conhecimento, não tem esse currículo para preencher essas vagas. E aí acaba acontecendo dois problemas. De um lado, pessoas desempregadas precisando do emprego, e de outro lado, empresas que precisam de funcionários, de colaboradores qualificados. E como não tem a qualificação necessária para aquela vaga, então a pessoa fica desempregada e a empresa fica sem produzir, fica sem o seu colaborador. Um grande problema que todos conhecemos dentro do mercado de trabalho. É o mesmo problema que nós temos dentro do cristianismo, se a gente for olhar por uma ótica diferente nesse sentido. Que acontece o quê? Como nós temos pouco poder de Deus sobre as nossas vidas, então para que a gente continue avançando como igreja, há muitas e muitas narrativas têm de ser construídas para que a gente possa, de alguma forma, usando as técnicas de venda do mundo, seja lá o que for, convencer as pessoas a estarem dentro da igreja, convencer as pessoas a andarem junto com Cristo Jesus, como se isso fosse necessário. Mas desde o princípio, com Jesus, com os apóstolos, com os pais da igreja, durante muitos reavivamentos pelos quais aconteceram, a mensagem central, ela não tinha essa forma tão floreada, essa forma com convencimento tão humano, tão no sentido natural das coisas, para convencer as pessoas a andar com Cristo. Ela era sempre foi, você pode perceber nos evangelhos com Jesus, uma mensagem objetiva, uma mensagem direta, mas uma mensagem que ela vem cheia do poder de Deus sobre aquela pessoa que está falando, sobre os seus atos, a sua forma de viver, e o reino dos céus foi avançando dessa forma. Nós precisamos então do revestimento do poder de Deus nas nossas vidas, querido, para que essa verdade do evangelho ela passe a fazer parte da nossa vida, onde as nossas palavras, as nossas ações, a nossa forma de viver, ela esteja tão cheia de poder que nós possamos construir a nossa casa, o nosso ano 2020, construir a nossa história, não só com costumes, tradições, religiosidade e filosofias, ou seja, aquele monte de palavras, um falatório que não acaba nunca, mas com coisas diretas que vem do céu, com palavras objetivas, cheia de autoridade, cheia de poder sobre as nossas vidas, sobre a vida das pessoas que estão ao nosso lado e sobre o ambiente onde nós estamos vivendo. Quando nós nos movemos no poder de Deus, querido, não é o convencimento humano que convence o outro a andar comigo, a andar na minha igreja, ou fazer parte da fé, ou entregar sua vida para Cristo Jesus, não. Quando eu ando debaixo do revestimento de poder de Deus, é o próprio Espírito Santo que convence a outra pessoa, que dá a verdadeira luz de que aquela pessoa que está falando de Jesus, ela tem autoridade no reino, ele é um representante do céu, é um embaixador do céu aqui na terra, verdadeiramente, que pode ser procurada, que ele vai ter sim um direcionamento de Deus para nossas vidas, para a sua vida. Então é justamente esse poder que nós precisamos permitir que o Espírito Santo nos revista poderosamente, para que a gente possa viver o reino de uma maneira muito mais profunda e verdadeira. Deixa eu compartilhar com você uma das palavras do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo quando ele estava nos seus últimos dias aqui na terra, antes da sua assunção ao Pai, antes dele subir ao Pai. Olha que ele diz para a gente lá em Lucas, no capítulo 24 e o versículo 49. E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Queridos, Jesus sabia muito bem que para que os seus discípulos
eles pudessem desenvolver o reino dos céus, eles pudessem falar sobre o reino dos céus com autoridade, de verdadeiramente trazer a vida àqueles que estavam dentro da morte, meu Deus, meus queridos, e Deus pudesse fazer a sua obra completa. Eles precisavam do revestimento do poder que ia vir do céu sobre a sua vida. Por isso Jesus pede para que eles continuem lá em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos do poder. Se você continuar lendo e entrar no livro de Atos, você vai perceber que o Espírito Santo desce sobre eles. E aí, de uma hora para outra, com aquele poder que o Espírito Santo vem sobre aqueles apóstolos, aqueles discípulos, eles se levantam para fazer a obra do Senhor. E aquele momento, e até aquele momento, muitas coisas que não estavam acontecendo, o reino não estava sendo propagado. Em uma só ministração, em uma só pregação, Pedro então tem a oportunidade de convencer muitas pessoas, não com o seu discurso, não era um discurso rebuscado, um discurso de um vendedor, como eu estava falando anteriormente, de um vendedor tentando convencer clientes, não, mas era um discurso de poder, queridos, aonde o Espírito Santo se manifestava em suas palavras com autoridade e poder, convencendo os corações. E aí então se dá o começo da igreja, naquele momento aonde Pedro começa a fazer a administração. Por isso, querido, é que nós precisamos desse revestimento de poder em nossas vidas. É tão importante quanto todas as fases da nossa construção que nós passamos até agora, para que o evangelho, o reino dos céus, ele faça sentido na nossa vida, primeiro na nossa vida, para também fazer sentido na vida das pessoas que estão ao nosso lado e no ambiente onde Deus tem nos colocado. Nós precisamos ter a certeza no coração que nós somos testemunhas do Senhor, nós somos embaixadores dele nessa terra, e o embaixador, ele tem essa prerrogativa de ele falar com a autoridade do reino aonde que ele representa. Por isso, querido, quando nós falamos o nosso governador, o nosso rei, ele então corrobora as nossas palavras. É claro que eu preciso viver de acordo com aquilo que esse reino pede, e vivendo dessa forma eu tenho então a oportunidade de ser revestido do poder do Senhor, do poder de Deus através do seu Espírito, para que eu possa modificar o lugar aonde eu estou. Ninguém, querido, apenas com discursos vazios, conseguem verdadeiramente do Espírito para fora modificar o local aonde ela está, convencer as pessoas. Sempre vai ser alguma coisa só de mente, só de razão, só de emoção, só daquele momento que eu estou passando. Mas um convencimento que venha do Espírito Santo, ele vem sempre recheado de poder, vem sempre recheado com a autoridade do céu, porque o mover espiritual, o reino dos céus, ele é um mover espiritual sobre as nossas vidas. E para sermos verdadeiramente embaixadores de Cristo nessa terra, embaixadores do nosso Senhor Jesus Cristo nessa terra, nós sermos os representantes diretos dele nessa terra, nós precisamos desse revestimento de poder, queridos, para que a nossa vida ela seja verdadeiramente um espelho do que está acontecendo no céu, para que a gente possa ver o sobrenatural de Deus acontecendo. Quantas pessoas leem nos livros, leem na Bíblia e veem o sobrenatural de Deus acontecendo com tanta frequência por onde Jesus passava, por onde os apóstolos passavam, mas nas nossas vidas parece que fica só nos livros. Esse sobrenatural não acontece com frequência, profundidade e poder verdadeiramente. Por isso nós precisamos entender a necessidade de buscar esse revestimento sobre as nossas vidas, para que o sobrenatural possa acontecer nas nossas vidas. Para que nós possamos viver em meio aos milagres do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e para que nós possamos também ter a capacidade de Deus para cumprir o seu chamado, para cumprir o seu propósito que ele tem conferido a cada um de nós como embaixadores do seu reino. Tudo aquilo que a gente fala enquanto cristianismo, enquanto palavras que estão nas Sagradas Escrituras, precisa vir recheada de autoridade e de poder, para que essas palavras não sejam simplesmente de algum livro histórico, de alguma coisa para convencer razão, de alguma coisa psicológica, de autoajuda.
ajuda, não. Todas as palavras que estão que estão na Bíblia, elas precisam ser faladas, e essas palavras precisam produzir autoridade e poder. E esse poder e autoridade vem quando a nossa vida ela está disponível ao Espírito Santo, para que a gente possa viver em meio a milagres, para que a gente possa ter a certeza de que Deus está agindo ao nosso favor, de que Deus está fazendo através da nossa vida o seu reino avançando. E aí, independente se as pessoas estão nos ouvindo ou não estão nos ouvindo, independente de quantidade de pessoas ou de seja lá o que for, a gente vai ter a certeza de que o reino dos céus, através da nossa vida, da forma como Deus quer, está avançando em autoridade, está avançando também em poder, queridos do céu, para que nós possamos viver em meio a milagres. Não se acomode, não se acostume, não aceite uma vida cristã que não se mova dentro do sobrenatural de Deus, dentro de milagres. Deus ainda faz milagre. O que você precisa é ser revestido desse poder que vem do alto, que vem através do Espírito Santo, e exercitar esse poder, quebrar a barreira da timidez, a barreira da insegurança, a barreira do medo, e começar a lançar as palavras de autoridade que Deus tem colocado em sua boca, que Deus tem colocado em sua palavra, estão disponíveis para nós viver a verdade da palavra de Deus e se mover em meio a milagres. Aos poucos você vai conseguir entender a dinâmica do reino, a dinâmica dos milagres, a dinâmica do sobrenatural, e a sua vida só tem a ganhar com isso. E as pessoas que estão ao seu lado, que te amam, que te veem como exemplo, só tem a ganhar com isso. E o ambiente onde você colocar a planta dos seus pés será entregue para você no nome santo de Jesus, independente do quanto o inimigo de nossas almas possa querer fazer algum tipo de oposição. Ele vai cair em nome de Jesus, e esse ambiente será santificado, porque você está ali revestido de poder do céu. Deus abençoe a sua vida e abençoe a sua semana.